Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui para o 5º episódio do Family Podcast. É uma iniciativa da Girassol Family, onde a gente tem a intenção de trazer assuntos que ajudem no alinhamento de consciência das famílias, seja para os casais, seja na relação com os filhos, seja na relação com a vida. E hoje a gente está aqui com a querida Andréia Emboaba. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, Andréia. Olá a todos. É uma honra estar aqui, com esse grande companheiro aí de jornada. E eu sou Andréia Emboaba, sou consteladora familiar, terapeuta integrativa, também trabalho com constelação organizacional. Mas hoje a gente vai focar aí nas famílias, né? Exato. Eu acho que nada mais justo, a gente precisava, então aproveitando as sincronicidades da vida, e estamos fazendo ao vivo, assim como tem acontecido os outros, né? A gente não fez nenhum gravado até agora que não fosse ao vivo. Então nada mais justo da Andréia estar aqui com a gente, falando sobre essa superpotência que é a constelação familiar dentro da vida das famílias. Isso mesmo. E aí eu queria falar um pouquinho, primeiro, Andréia, o que é constelação familiar? Bom, constelação familiar tem várias nomenclaturas, né? Hoje existe uma briguinha aí dentro do nosso meio. Mas eu vou ficar sempre com a mais básica, que todo mundo vai entender de uma forma mais simples. Ela é uma terapia breve, onde uma única constelação já vai olhar para aquele tema específico que você traz. Então, o que a constelação faz exatamente? Ela traz soluções, entre aspas, né? Para alguns temas relacionados, que são relacionados à nossa família. Então, assim, se a gente tem uma desordem no nosso sistema familiar, essa desordem traz consequências para a nossa vida, em modo geral, tá? Em todos os âmbitos, e a constelação traz ordem para isso. E aí, Celso, dentro, né, de uma visão mais ampla, hoje a gente diz que a constelação também é uma filosofia de vida, né, onde ela é baseada em 3 leis básicas, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando eu estou em ordem com essas leis, a coisa flui, a vida flui, né? A gente tem mais clareza, mais assertividade, mais fluidez, a gente se torna a gente se torna verdadeiramente sereno. Eu falo que eu me tornei bastante sereno. Não que fique tudo perfeito, sempre a gente vai ter uns obstáculos aí, mas a vida se torna bem mais leve. Eu falo, a constelação não tem fogos de artifícios, né? Você vai ter uma transformação diária ali, você vai sentindo no seu dia a dia. E até estranho que Bert dizia isso, Bert Hellinger é o criador das constelações, e ele falava assim, que às vezes as pessoas não querem a solução, porque às vezes tirar aquele problema dela é como se tirasse um pedaço delas, né? Porque a gente fica estranho, a gente acha que está faltando alguma coisa, que a gente fez alguma coisa errada. Eu passei por esse processo. Quando eu passei por todo esse start, né, nessa jornada do autoconhecimento, principalmente quando a constelação chegou, eu cheguei a um ponto que eu falava assim, gente, eu não estou ansiosa. É normal, né? É como se a ansiedade fizesse parte de mim, né? Então, assim, tava tudo tão legal, né? Tão gostoso. Eu falava assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que não é pegadinha, né? Tem uma câmera escondida aí, querendo me dar um tropeço ali na frente? Porque a gente passa uma vida carregando pesos que não nos pertencem, né? Passando por altos e baixos, montanhas e montanhas russas, e de repente a coisa para e você fala, é isso mesmo? Tá tudo certo, né? E foi isso que a constelação fez comigo, né? Então ela te mostra esse caminho, que é esse caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Sem altos e baixos, é essa vida mais serena. Você passa a ser uma pessoa menos julgadora, com mais compaixão, você acaba, né, olhando as pessoas com outro olhar, aceitando mais o outro como ele é, porque você compreende que cada um tem um sistema familiar e muitas vezes, a maioria de nós, a gente é movido por esse sistema. Então é mais ou menos isso. Já é bastante coisa. Eu acho legal essa dinâmica. A gente teve hoje uma conversa falando sobre esses processos que são trabalhos terapêuticos, né? Alguns trabalhos são mais pontuais, você vem, faz e dá uma senhora bazuca, e tem outros processos que são um pouco mais alongados, né? E o caso da constelação já é esse que você vai com aquela questão e você constela. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona, mas não é algo que você faz toda hora, é algo que você vai e faz esse ajuste,
E trabalho para mantê-lo, né? Isso mesmo, ótima observação, né? A constelação, como eu falei inicialmente, ela tem essa nomenclatura aí de terapia breve. Apesar de a gente já trazê-la para esse lugar da filosofia de vida, ela é uma terapia breve, né? Você vem e faz a constelação. E aí isso que você trouxe é excelente, porque assim, quando você faz uma constelação, ela precisa de um tempo de maturação. Porque é mexido em todo o seu sistema familiar, nesse campo morfogenético de informações onde a gente adentra e mexe. Então, porque na verdade não é bem a constelação que fez o movimento, é você, é parte de mim, né? E o que é? Para onde eu tenho que ir depois da constelação? É uma mudança de postura interna. Então não é uma coisa que eu consigo fazer da noite para o dia. Então eu sempre falo, né, para o cliente, não existe uma expectativa de que amanhã a sua vida se transformou, mas gradativamente você vai sentir dia a dia esse processo da constelação. Porque Bert dizia que dependendo de cada um de nós, obviamente, uma constelação pode ter efeitos por 3 anos na sua vida. Ou ela pode demorar 3 anos para ter um efeito. Ou ela pode demorar 1 mês, 1 semana. Eu já tive clientes, porque como o meu atendimento é um pouco diferenciado, né, que são 2 atendimentos, então o primeiro atendimento ali, o que eu faço? É uma conversa mesmo, para trazer consciência sistêmica em cima da sua história. Você já passou por isso comigo, né? Então a gente leva, eu tenho que mostrar para a pessoa aonde ali no dia a dia dela, porque ler sobre a constelação é uma coisa, os conceitos você entende, mas a hora que eu mostro para você aonde está ali que está pegando, aí você às vezes assusta, você fala, opa, não tinha olhado para isso, né? Então a gente trazer essa consciência dentro da vida da pessoa, só ali já começou o movimento. Aliás, a gente diz que quando ela marca a constelação, ela já começou a se movimentar, porque ela já chega toda tremida, né? E aí você vem e tem essa primeira sessão que é a conversa. Nessa conversa, a gente tem que levar a consciência sistêmica para você conseguir já ter essa pequena mudança de postura. Porque é uma mudança de postura, né? E depois eu passo exercícios sistêmicos para casa, na semana seguinte a pessoa vem constelar. E quando ela chega, ela já está com outro semblante. E ela já traz muitas nuances de que já movimentou. E ali é uma forma, né, que eu pego e mostro que a necessidade, você vê, eu falei, você nem constelou e você já teve essa mudança. Constelando, vai ter uma mudança maior? Vai, mas eu preciso da sustentação disso. E a sustentação são exercícios, são dia a dia, né? Você se esforçar no seu dia a dia para manter essa nova postura, para chegar onde você quer. Bert dizia que uma constelação é como uma cirurgia na alma. E aí vamos trazer para a nossa vida real, né? Você não faz cirurgia toda hora, né? Você está com um problema, você vai lá, faz uma cirurgia e depois você vai tratar, né? Se cuidar para se curar daquela cirurgia e para manter aquilo em ordem. É assim a constelação. Então, assim, essas pessoas que constelam o tempo todo não vão ter resultados que elas realmente desejam, porque não é por aí que funciona. Então, eu super não aconselho a fazer constelação sempre. Eu sempre peço para os meus clientes mínimo 6 meses de prazo, ou quando ele sente que houve uma grande mudança na vida dele e que agora ele tem outro assunto para se ver. Mas eu acho assim, da forma que eu trabalho especificamente, eu considero que uma única constelação é o suficiente para você entender os conceitos, fazer o alinhamento que eu faço e você ter força para seguir a vida. E aí fazer os exercícios que vêm depois para ir mantendo o sistema forte. Exatamente. E eu também indico alguns outros terapeutas que se a pessoa não tem já um acompanhamento, ou seja com psicólogo ou com outras terapias alternativas, eu peço para ela começar a olhar para esse lugar, porque não adianta você organizar a casa, mas tem seu dia a dia, né, a gente passa por várias situações. E as energias estão ali, né? Boas e ruins. A porta ficou aberta, começou a entrar sujeira, Exato. A janela abriu, entrou sujeira, daqui a pouco tá sujo de novo. E aí eu falo, sabe, tem que ter um acompanhamento de sustentação mesmo, né? Um acompanhamento energético, algo que seja espiritual, mas que seja um tradicional de uma psicóloga, o que seja. Mas a gente precisa de um acompanhamento, pelo menos mensal, para a gente dar sustentação para o nosso campo.
Olha, eu tenho umas 3, 4 perguntas que você vieram aqui, mas eu tenho uma que é bastante legal, que eu vou falar um pouquinho das minhas questões e que talvez ajude bastante algumas famílias que possam estar assistindo. É a questão da hierarquia, onde está colocado o trabalho, né? Eu lembro que quando eu comecei a ter várias questões dentro de casa, eu imaginava que, nossa, então para conseguir dar atenção real dentro de casa, eu preciso ter o trabalho. É como se eu tivesse o trabalho em um lugar e a casa em outro. É como se eles não estivessem dentro de uma estrutura organizada que depois eu fui aprender com você como funciona esse encaixe. Mas era como se eu estivesse culpando o trabalho pelas questões que eu estava tendo na minha família. E eu queria que você trouxesse uma visão do sistema aí pra gente. Como é que a constelação enxerga isso? A constelação enxerga da seguinte forma: existe uma ordem, né? O que são essas leis? Bert chamava de ordens do amor. Se a gente está em ordem, a coisa flui. Então, na visão sistêmica, qual é a ordem? Primeiro, a minha família de origem. Por quê? Porque foi de lá que eu vim. Sem essa família, o resto não existiria. Então, Bert dizia que o maior bem que temos é a vida. Depois da vida concebida, tudo é secundário. Então, eu tenho que me pôr no meu lugar dentro da minha família de origem, que eu tenho um lugar ali, né? Filha primeira, segunda, terceira, seja quem for. Tomei o meu lugar, honrei tudo que veio antes de mim, honrei. O que é honrar? Isso é muito importante dizer aqui. Honrar é não julgar. Simples assim. Ah, eu respeito meu pai, eu respeito minha mãe, não. É não julgar, em nenhum âmbito, né? Dizer sim como eles são. Sem fazer julgamento de valor. Entender o que está acontecendo, mas sem julgamento de valor. Então, entendi isso, sim, honrei tudo que veio antes de mim, sim, porque tudo que veio antes de mim é muito grande, eu não tenho condições de avaliar. É como a gente está falando com famílias, né? É como se o seu filho ali de 2, 3, 4, 5 anos quisessem tomar conta da sua vida. Eles não têm condições para isso. Nós, mesmo adultos, também não temos de fazer o mesmo com os nossos pais. E assim, é tão forte isso que a André já me pegou no pulo umas 3 vezes já, viu? E é uma coisa que a gente mesmo trazendo consciência é muito difícil de trabalhar, né? Às vezes a gente ajusta no sistema, mas é muito forte essa questão. Por isso que é uma mudança de postura e por isso que precisa da sustentação, né? Você precisa buscar algo que te ajude a se manter nesse lugar. Porque a gente se torna um adulto e a gente começa o nosso julgamento em relação a tudo e a todos. Bom, voltando. Tô em ordem com a minha família de origem? Tô no meu lugar? Tô. Tá bom. Para onde eu olho primeiro agora? Trabalho e dinheiro. É um pilar, né? Eles estão no mesmo pilar. Por quê? Porque sem o trabalho e sem o dinheiro, eu não consigo olhar para o restante. Eu não tenho força para olhar para o restante. Porque o que vem logo depois do trabalho e do dinheiro? A saúde. Mental, emocional, física, espiritual, tá tudo aqui. É um segundo pilar. Então, assim, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou cuidar da minha saúde? Como é que eu vou fazer uma constelação? Como é que eu vou num psicólogo? Como é que eu vou pagar um plano de saúde para minha família? Né? Então, tá aqui. Eu preciso disso aqui, é o que me dá força para eu. Aí eu cuido de mim. Gente, primeiro eu. Tudo parte de mim. Então, eu tenho que primeiro estar bem. Mascarazinha do avião, né? Primeiro eu, depois o vizinho. Então, trabalho, saúde. Qual é o próximo? Relacionamento. Que também existe aí uma inversão de valores na sociedade. Porque eles colocam os filhos antes. Colocam os filhos antes, porque o último são os filhos. Por quê? Aí a gente vai de encontro à lei da hierarquia, né? Os nossos pais são grandes, nós pequenos. Quando formamos uma nova família, a família de origem tem precedência, mas a família atual tem prioridade. Né? Então, quando eu olho para esse lugar, essa família, ela existe uma ordem que tem que ser seguida. Então, voltando um pouquinho. Dinheiro, trabalho, saúde, relacionamento. Relacionamento hierarquicamente chegou primeiro. Sem o marido, né? Não tem os filhos. Não tem os filhos. Claro que a mulher, no primeiro momento dessa criança chegar, que são os primeiros 6 meses ali, ela está totalmente voltada para essa criança, porque a criança realmente demanda muito dessa mulher, né? Demanda muito dessa mãe. Ela tem que cuidar. Mas depois dos 6 meses já dá para começar a voltar para o marido e olhar para ele. Então, primeiro o marido e depois os filhos. E na nossa vida, de modo geral, na nossa cultura, tudo é invertido. Primeiro a saúde. Como é que eu vou ter saúde se eu não tenho trabalho? Eu vou estar estressado, eu vou entrar num burnout, assim, né? Eu vou ter 1000 coisas. Primeiro os filhos. Não, gente. Como é que eu vou olhar para os filhos se eu também não tenho dinheiro para olhar para eles? Então, a gente tem que... É claro que é tudo muito equilibrado, né?
A gente não está falando aqui de você trabalhar que nem um louco, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esquecer sua Porque família. aí você elimina o que tem embaixo, né? Como se fosse ela tem essas ordens hierárquicas, mas no fundo o que se busca é o equilíbrio, entre elas, exato. Mas não pode faltar. Não pode faltar. E esse é um dos pontos, esse último em específico, um dos pontos que mais tem... A gente falou do dinheiro ali agora, mas voltando para o relacionamento. A gente percebe muito depois que nasce a criança, existe toda uma migração de atenção, onde muitas vezes o casal passa a ser gestores da criança ao invés de serem realmente uma família. E muitas vezes isso começa a gerar uma ruptura que fica até silenciosa, e quando acontece assusta. Uhum. As pessoas nem percebem, mas a gente está começando a delegar toda a nossa... A gente externaliza a nossa felicidade a um ser que está hierarquicamente abaixo dessa estrutura familiar que é o relacionamento. E você trouxe uma coisa tão legal, porque é legal, né? Eu vou já dar uma sugestão aqui de como falar com os filhos, né? Essa coisa de a gente esperar dos filhos algo, né? Sabe aqueles pais que dizem assim, se você for feliz, eu sou feliz? Isso é muito pesado. É uma responsabilidade para a criança, né? Você entende? Nossa, é um peso... É um peso enorme, né? Você não pode pôr a condição de você ser feliz para o seu filho. Porque ele vai tomar aquilo como verdadeiro e vai fazer de tudo e ele vai sofrer, porque aí o que acontece? É esse filho querer te salvar, querer trazer, ele não vai dar conta, ele é muito pequeno, né? E você dá conta da sua vida, ele dá conta da dele. Você vai cuidar, né, dessa vidinha até ele chegar numa fase adulta ali, numa fase que ele dá conta de si. Na visão sistêmica, a criança se torna adulta aos 14 anos. Os primeiros 7 anos é a mãe, né? Onde ela, que é a cuidadora ali, aqui faz a gestão ali dessa cria. E a partir dos 7 anos ela parte para o âmbito do pai. E o pai é aquele que abre as portas para o mundo, né? Porque o pai é aquele assim, deixa o menino cair, deixa pisar no chão. Aí vai para essa linha do masculino, né? Da realização, de enfrentar certas questões. Isso, porque o pai é isso, é ação, é foco, é realização, né? Se deixar, a mãe não deixa o menino pôr o pé no chão, né? Mais ou menos isso. Então, é esses os dois âmbitos que a gente olha. E aí a criança, aos 14 anos, é a hora que ela está no colégio, né? Nem sei se fala colégio mais hoje em dia. É o 7 mais 7, interessante. E aí ela vai começar a olhar para onde? Para frente. Ela vai querer começar a olhar para fora. Aos 14 anos, ele já começa a olhar muito para fora, né? O que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? O que eu vou fazer de faculdade? O que eu vou ser? Ou seja, sistemicamente ele já está buscando. Buscando fora. No caso, a criança não está necessariamente buscando, que tem algo aí que não está em ordem. Né? Ela deveria, com 14, 15 anos, já ter uma certa rebeldia. Uma certa rebeldia. Ela quer ir para o mundo. Que é a hora de ir para o mundo. É muito legal isso. É bem legal. E aí, voltando até para essas ordens hierárquicas, já que a gente entrou nelas, e é legal porque a gente falou, pô, os filhos estão aqui, o relacionamento está aqui, e antes estou eu, né, minha saúde e tal, e a gente tende a jogar no exterior toda essa nossa felicidade, né? Então minha felicidade está no outro me deixar feliz, está nos meus filhos me deixar feliz. Exato. E no fundo a gente tem que encontrar em nós. Porque se você estiver feliz, todo o resto, você vai contaminar todo o seu sistema com essa felicidade. Por isso que parte de mim. Por isso que quando uma pessoa chega e fala, meu marido precisa constelar, não, começa por você. Meu filho precisa constelar, não, começa por você. Ou minha mãe precisa constelar, não, começa por você. Por quê? É um sistema, é um campo de informações que a gente está inserido, queira ou não queira, esse é o nosso campo, né? A gente tem o nosso campo individual e a gente tem esse campo coletivo, que é onde a nossa família está. Então, quando eu olho para esse lugar, eu olho para mim, eu faço uma mudança, naturalmente todo mundo vai ter, essa mudança vai reverberar no todo. E todo mundo será beneficiado de alguma forma. Claro que cada um tem o seu processo e cada um no seu tempo, né? Mas quando você consegue compreender o seu lugar, que você toma esse lugar e você faz essa mudança de postura, você não vai se incomodar tanto se o outro não quer mudar naquele momento. Porque você sabe que é o tempo dele, né? Cada um no seu tempo, cada um com o seu sistema. A gente aprende a respeitar o limite do outro. Isso é bonito. Acho que eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um trabalho com você, numa dessas imersões da vida, vamos constelar, não, mas não tem nada para constelar. E aí o que acontece? Vamos constelar pai e mãe. E de repente é um envio gigantesco no sistema.
E aí eu comecei a entender o que era esse conceito, né? Esse processo de honra, eu queria explorar um pouco mais essa questão da honra, o quanto isso é forte, né? Essa questão de, não significa aceitar certas questões, mas significa entender e não fazer juízo de valor daquilo que está acontecendo. E aí isso passa, quando a gente não faz juízo de valor, não querer alterar alguém, não querer mudar, não querer ensinar uma pessoa que veio antes de vocês. Você está aqui exatamente porque essa pessoa esteve antes e te deu essa condição de estar aqui. Né? Então, queria que de certa forma você pudesse explorar um pouquinho mais isso, que tipo de exercício pode ser feito para alguém que está assistindo aqui, que não fez constelação ainda, porque é algo que deve ser feito em algum momento da nossa vida, mas talvez algum tipo de olhar diferente, talvez um exercício. Você passou uma vez um exercício de um copo para mim de honra, é sensacional até hoje. Eu posso passar esse, assim, eu vou primeiro sugerir um e-book que está no meu site gratuito, tá? São 2 e-books, na verdade, que as pessoas podem baixar, e ali tem alguns exercícios, que um deles é esse exercício, que é o da água, né? De você tomar a força e o amor dos pais. Vou ensinar de uma maneira simplificada, na sua garrafinha de água, seja onde for que você deposite água, que seja só no copo, vamos fazer de uma forma aqui simplificada, você olhar para a água e dizer: essa água representa a força e o amor dos meus pais, e tomar a água. Simples assim. Por quanto tempo, Andréa? Esse exercício eu falo que é pro resto da vida, porque tomar pai e mãe é todo dia, né? Porque sempre a gente dá um passinho para trás. Tô devendo. Todos os dias. Mas existem vários exercícios. No meu e-book tem uma meditação, que no meu YouTube também tem alguns exercícios e meditações, mas é se render mesmo a esse sistema, amigo. É você olhar para trás, para tudo que veio antes de você, todas as histórias da sua família, e dizer: ok, foi como foi. É tomar a vida como ela foi apresentada. Porque essa palavra também, ela tem um contexto meio estranho, porque quando eu comecei a estudar constelação, eu falava: gente, mas tomar, né? Na nossa cultura, né? Quando a gente diz tomar, parece que eu estou tomando algo que não me pertence, né? Mas é diferente de receber. Porque quando eu recebo é passivo, né? Eu fico aqui. Quando eu tomo, eu tomo. Ele é uma ação. Tá. Então, às vezes, eu recebo a vida e eu fico aqui com porque ela. Ela foi um presente. Tá, então toma a vida. É porque eu integrei a vida. Porque eu integrei e trouxe pra mim. Quando eu recebo, ela fica aqui. Aí eu fico aqui: ai, mas meu pai, mas minha mãe, porque podia ter sido assim, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, eu fui abandonado. Eu não tomo. Eu não tenho força. Quando eu excluo o meu pai ou minha mãe, seja por qual motivo for, eu estou excluindo a mim mesma. Então, trazendo um pouquinho para mim, né? Eu excluí pai e mãe por muitos e muitos anos. E foi assim, a minha vida foi um caos por muitos e muitos anos. Né? Eu tive mais de 30 empregos, por exemplo. Né? Então, assim, depois que a constelação chegou, que eu compreendi esse lugar, que as coisas se assentaram. Mas assim, é impressionante como agora eu entendo, né? Porque antes eu buscava tapar um buraco dentro de mim, eu fazia todos os cursos, tudo que falasse eu ia fazendo, né? Mas não prendia, faltava. Eu fui para várias religiões, eu busquei em todos os lugares. Ainda está faltando, tinha algo. Quando a constelação chegou e me mostrou esse lugar da família, o quanto ela é importante e necessária, independente da sua história, porque meu pai eu não fui nem no enterro, então as pessoas já conseguem imaginar que não foi uma boa história, né? Então, assim, quando você compreende esse campo, entende o seu lugar e a importância desse homem e dessa mulher que te geraram, e que sem eles você não seria você, a coisa muda de figura. E eu tive no início, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu falava assim: meu Deus, né? Mas eu não dou valor à vida, como é que eu posso ir para esse lugar da vida? Sem eles eu não teria vida. Era melhor não ter nascido. Eu tinha essa rebeldia ainda dentro de mim. Mas aí quando você vai aprofundando, estudando e fazendo pequenos movimentos todos os dias, quando vira essa chave, fala: nossa, se eu soubesse tinha feito isso antes, né? Mas às vezes a gente não está preparado. Por isso que eu falo, não adianta você forçar o outro a fazer, né? Exigir que o outro faça. Porque se eu ouvisse tudo isso que a gente está falando aqui nos meus 30 anos, eu não faria. Ou tivesse feito e ia ter entrado aqui e saído daqui. Não ia ter feito.
depois de, né, muitos perrengues e altos e baixos na minha vida, que a constelação chegou por outro lado, porque eu tinha tido 3 divórcios, né? E era sempre pela mesma razão. E aí uma pessoa chegou e falou, vai constelar, isso é uma repetição de padrão, que é uma coisa comum no sistema, né? A gente repetir padrões familiares, a gente ser leal ao nosso sistema. Essas são acho que a gente chama de amor cego, que são as lealdades, né? Por mais que eu julgue o meu pai, eu acabo atraindo um homem igual ao meu pai, ou eu me torno igual ao meu pai, né? Então, a gente se pega ali. Eu já recebi várias pessoas, assim, uma infinidade, né? Que chega e fala assim, eu detesto isso no meu pai, estou fazendo igual. Exatamente porque você julga. E quando você julgar, você vai fazer igual. Você é esse homem, né? Você é o lado bom e o lado ruim que ele tem. E é isso, né? O que se traz da hierarquia é isso. Como eu faço isso? Olhando, se você tiver dificuldade com os seus pais, como eu consegui olhar para os meus? Observar a vida deles antes da sua chegada. Como foi a vida deles? Eles também foram crianças, eles também foram adolescentes. Quando você consegue observar a vida desse casal, né, individualmente, ali, o homem e a mulher, seu pai e sua mãe, e compreender, e normalmente, tá, 99,9%, a vida deles foi muito pior que a sua. Pode ter certeza disso. Quando eu consegui olhar para a vida da minha mãe antes, com esse olhar, né? Porque eu já sabia das histórias, mas você não tem essa noção de olhar. E olhei a vida do meu pai e falei, nossa, realmente, eu recebi muito mais do que eles receberam. E por mais que tenha sido uma vida muito dolorosa e difícil, ainda assim, a deles foi infinitamente mais difícil que a minha. Então, tudo que eles fizeram, mesmo que talvez de uma forma equivocada, foi uma forma de tentar acertar e fazer um pouco melhor. Mas a gente não tem como fazer muito além do que aquilo que a gente recebeu, do que aquilo que a gente aprendeu. A gente melhora um pouquinho, até mas depois é a próxima geração que vai arrumar mais um pouquinho, né? E aí eu consigo ser uma mãe um pouquinho diferente. Não quer dizer que eu seja melhor, mas um pouco diferente para minha filha. E assim vai. E assim a gente vai construindo gerações e gerações e vai montando um patrimônio sistêmico, se assim eu posso dizer. Liberto das lealdades, das repetições de padrões, para você ter liberdade de seguir o seu destino. Porque quando eu estou em ordem, eu respeito essa hierarquia, eu estou em ordem com o sistema, não excluo ninguém, né, que é a primeira lei, que é o pertencimento, e o pertencimento diz, todos têm o direito a pertencer, ponto. Ninguém pode ser excluído. E é ninguém, né, nem a mãe que jogou na lata do lixo, nem o pai alcoólatra que bate na família. Ele faz parte, eu não posso excluir. Eu não preciso concordar com aquilo, obviamente que não. Ele tem a responsabilidade dele pelos atos dele, mas ele faz parte. Eu sou metade daquele homem, eu sou metade daquela mulher. Então é esse o meu lugar. Quando eu incluo tudo isso, quando eu dou lugar a tudo isso, eu me liberto de repetir as histórias. Porque aí eu vou de um lugar de neutralidade, de tipo, eu peço uma licença mesmo, né? A constelação te leva para esse lugar de eu peço a bênção e a permissão para fazer diferente. Nem melhor, nem pior. Só diferente. E aí você tem essa autorização para fazer diferente. Diferente daqueles que falam assim, porque eu nunca quero ser igual à minha mãe. Ou eu nunca quero ser como meu pai. Você vai ser igual. Você vai ter comportamentos iguais, ou você vai atrair situações na sua vida que vão te levar para esse mesmo lugar. Eu falo que é mais ou menos assim, o sistema te coloca de castigo. Fala, enquanto você estiver julgando, você vai ficar aí recebendo as lições da vida. Vai ficar aí, né? Recebendo situações e pessoas na sua vida que têm comportamentos semelhantes ou que atragam situações semelhantes àquela que você julga. E você vai acabar ficando preso nisso, né? O que vem muito para mim é aquelas histórias de famílias, às vezes, que a família construiu durante gerações um patrimônio e, de repente, ela foi destruída por uma geração específica, né? Que não tem nem dúvida que tem relação direta com essa questão sistêmica, né? De avancei, então eu tive ali, eu construí, fui avançando, chegou uma geração que desonra completamente esse trabalho que foi feito, essa construção familiar que foi feita, e tudo desaba como se fosse areia. Então vou falar sobre isso que é muito importante. Heranças, vamos falar de heranças? Vamos! Já que a gente está falando de família, as heranças são as várias, viu? As heranças são as heranças emocionais, as heranças físicas, as heranças financeiras, empresas.
Então, mas vamos falar das financeiras em empresas, que é muito importante, porque assim, se você ama seu filho, não deixe herança para ele. Por quê? Toda herança vem com toda a carga da sua ancestralidade, de tudo aquilo, né? Ela só pode vir como um presente. Por que grandes fortunas depois vem como você diz, vem uma próxima geração? Por quê? Porque ele, primeiro, que se você vem de uma ascensão, uma geração veio de uma ascensão, né? Aqueles pais que saíram do nada e ficaram milionários. Subiram e agora os filhos... Aí ele tem os filhos. Perfeito. Se ele não colocar esses filhos para trabalharem desde lá do office boy e aprender a gerir essa empresa não vai para frente. Por quê? Porque aí vem esse pai que teve a ascensão, passou muita dificuldade lá atrás, aí ele cresceu, ficou rico, aí ele quer o quê? Dar tudo para os filhos dele. Tudo que ele não teve. É muito bonito. Ao invés de ele ajudar a criança a crescer daquela estrutura, ele vai dar um tipo de educação diferente, vai dar certas questões ali. E aí essa turminha que chegou aqui por último, né, essa nova geração, ela vai assumir, muitas vezes sem condições psicológicas e até administrativas para aquilo, porque ele nunca trabalhou como pai desde o comecinho, primeira coisa. Segundo, ele vai viver dessas empresas, por exemplo. Vamos supor que tem um administrador, que ele não precisa trabalhar. E aí ele vai viver do sustento dessa empresa. Pronto, já foi, a empresa vai falir. A gente não pode viver de herança. A gente não pode pagar uma conta de luz com a herança. Mas a gente pode usar a herança se a gente usa herança como? Com coisas que você jamais faria se não fosse ela. Por exemplo, uma viagem, um curso. Você pode até comprar sua casa própria. Eu recebi uma herança e eu nunca tive casa própria, então vou comprar meu apartamento. Ok. Mas você pagar suas contas diárias, suas contas básicas com herança, você está fadado ao fracasso. Interessante. Eu estou pensando aqui numa empresa, realmente, uma construção familiar onde o pai tem uma empresa. Vou pegar um caso bem extremo, a Bíblia Diniz, ali tem os filhos todos embaixo. Num caso como esse, ele teria que estar preparando os filhos para eles assumirem aquela empresa como se fosse uma construção deles também, não necessariamente algo que eles ganharam de presente, agora eu sou o dono da empresa. Exato. E tal. Não é preparar o filho nos Estados Unidos, nos melhores colégios, e depois ele vir assumir a presidência. Não, ele tem que trabalhar lá, desde sempre. Desde uma idade, obviamente, 18 anos. Ó. Só que não necessariamente ele quer, né? Então, não necessariamente ele quer. Se ele for buscar outro caminho, tá tudo certo. Tá tudo certo também. Se forçar a barra, ainda é pior. Né? Não. Mas a gente fala, a herança, além de vir com esse peso, né, muito grande, e a gente vê, né, as pessoas brigando por determinadas heranças, em vida, eu já vi acontecer isso, o dinheiro não é dela. O fracasso disso é enorme. Ela vai receber o dinheiro e o dinheiro vai pelo ralo. Né? Então, assim, é muito sério a questão da herança. Então, a gente pede assim, se você tem patrimônio, doe em vida para os seus filhos. Por quê? Porque aí vira um presente e aí tudo bem, né? Mas esse filho receber um dinheiro pós sua morte, a chance disso fluir, ir embora, ir para outro espaço, exato, se distribuir pelo mundo. É muito grande. Uau! Tá vendo, gente? Importante a gente começar a preparar as crianças desde sempre. E vou falar uma outra coisa polêmica de casal sobre isso. Uhum. A gente está falando de família, isso é importante. O homem, quando entra para uma família, ele não deveria trabalhar nas empresas do pai da esposa. E nem entrar no negócio da esposa. Por exemplo, a mulher já tem um negócio, e aí ele entra como depois que ele, né, casou, tal, então vou trabalhar com você. Vai falir. E na empresa do pai também. Não vai dar certo. Não vou nem entrar em detalhes, que é bem polêmico isso. Que vai causar uma polêmica muito grande. Ao contrário, já ok. Mas mesmo assim, a gente não aconselha a mulher entrar nos negócios da família do marido, porque vai ter ali uma diferenciação e pode causar uma estranheza no casal, porque o casal é igual, ele está no mesmo patamar, certo? Se ela entra para trabalhar na empresa do marido, na empresa da família do marido, ele vai ter um tratamento diferente do dela. E isso pode causar um problema entre o casal, tá? Agora, o marido vir trabalhar na empresa da família da mulher, nem pensar. Vai dar errado, gente, vai dar errado. E como é que funciona a sociedade entre casais? Tudo bem.
Desde que eles iniciem o negócio juntos, estão em comum, podem ir, que aí A gente não tem uma diferença de hierarquia lá Não. dentro. A questão é se eles estiverem no mesmo nível, com o mesmo nível de comando, de tomada de decisão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem que estar num Tá tudo certo. num Eles patamar... vão, né, é como uma sociedade, né? O casal ali montando um negócio junto é como uma sociedade. Normalmente um vai ficar com uma parte, o outro com outra. É como uma sociedade, aí tá tudo bem. Aí pode ir tranquilo. E deixa eu fazer uma outra pergunta nesses atendimentos todos, né? Que, para quem não sabe, a Andrea trabalha apoiando, inclusive, mais online até. Hoje presencial quase não está mais Eu fazendo, não faço né, Andrea? presencial. E, então, uma super oportunidade, né, de acessar. Hoje o online traz essas possibilidades de a gente acessar certos profissionais com gabarito lá em cima. Isso antigamente só no presencial, você tinha que pegar um avião, às vezes, as pessoas faziam coisas loucuras para ter alguns atendimentos, hoje já se possibilita. E do outro lado, isso faz também que a Andrea tenha uma escala de atendimentos. E eu queria que você faça um pouquinho das suas percepções nessas questões familiares, nesses últimos atendimentos. Aqueles pontos que têm aparecido em comum, assim, que você tem percebido, sabe? Não sei se tem alguma coisa mais latente que tenha aparecido mais. Eu sei que é uma pergunta que veio meio no ar agora, mas ela veio para mim como... O que será que está acontecendo, assim, na sua percepção como um todo? Acho que o que mais, né, até porque o meu campo atrai isso, porque assim, também Bert dizia que a gente atrai aquilo que a gente, né, o que a gente curou na gente, a gente dá conta do outro, né? E o que mais chega a mim é a questão do pai e mãe, né? É a questão ali. Apesar de que assim, quando eu olho para tudo isso, 99% dos problemas estão na nossa origem mesmo. Não tem como fugir dela. Mas isso já é um tratamento. Já Só que as pessoas quando vêm Mas buscar... o que chega é o isso. seguinte, é as pessoas estarem fora do seu lugar. Principalmente filhos que queiram dar ordens para os pais. Dar ordens nesse sentido, no bom sentido mesmo. Querem cuidar, querem o melhor para eles. E quem chega são os filhos. Não chegam os pais dizendo Não. que os filhos estão intrometendo. Não. Chegam os filhos dizendo que os pais não estão legal. Exato. Que eles Uau. então, assim, eles chegam assim, minha mãe hoje é muito dependente de mim. Ou então, não, vamos melhor. Chegam assim, meus relacionamentos não dão certo. Tá, como que é a sua relação com a sua mãe? Minha mãe, eu cuido dela porque ela não dá conta. Então tá bom, você vai continuar cuidando da sua mãe, você não vai ter relacionamento. Né? Mais ou menos isso. Ou então ela chega com uma queixa assim... eu não estou indo bem no meu lado profissional. Primeira pergunta, como é a sua relação com seus pais? E aí vem, né? Não, eu amo meus pais são tudo pra mim, né? Moro com eles, então, mas eu já comprei uma casa nova pra eles, já tá errado, né? Porque não é uma questão de não poder ajudar os pais, é saber de onde olhar. O maior problema que chega, são as pessoas estarem fora do seu lugar, dentro da sua família de origem. Todas estão gigantes dentro da sua família. E isso causa os conflitos no dia a dia. Relacionamento, trabalho, dinheiro, filhos. Porque se você não respeita a sua mãe hierarquicamente, seu filho não vai te respeitar. Ou seja, a gente acha que a gente sabe mais sobre a vida dela do que ela. Na verdade, assim, por exemplo, a pessoa já chegou pra mim e falou assim... Eu tenho dó da minha mãe, ela é muito fraca. Nossa, isso é uma facada no meu coração, né? Mas a gente fica ali, imparcial, né? O constelador é quase um juiz, né? É imparcialidade. Aí eu falo assim, como é que a sua mãe se virou até você se tornar uma adulta? Quem cuidou de você? Quem deu conta? Quem é você para achar que sua mãe é fraca? É muita arrogância, né? A pessoa não sente arrogância na hora, ela não né? sente. Ela não acha que é isso, Não. né? Eu estou relendo, na verdade, um livro de Bert que é Êxito na Vida e Êxito na Profissão. E ele fala assim que a gente tem muitos preconceitos, né? E que a gente, baseado nos nossos preconceitos, a gente vai julgando o mundo, julgando nossos pais. Primeiro nossos pais nos julgam, e depois a gente passa a julgá-los. Mais ou menos isso. Por esses preconceitos que a gente tem. E aí, outra coisa que ele traz, que eu achei, né, que eu gosto de frisar, é assim, quem é esse Deus que eu tenho em mim que julga a sua atitude? Por que o meu é diferente do seu? Qual é a minha arrogância de achar que eu sou melhor que você porque eu não concordo com a sua atitude ou com a sua forma de pensar? Ou com sua forma de agir.
né? É muita arrogância da minha parte achar que eu estou... Claro que a gente não vai pegar coisas extremas, gente. A gente está falando de coisas, né? Mas mesmo a pessoa que comete um ato insano, vem de um sistema, vem de uma repetição de padrão. Né? Hoje eu atendi uma pessoa que teve 6 abortos espontâneos, né? Tentando engravidar e não consegue. E aí eu falei, quem na sua família já passou por isso? E aí vem. Então assim, não é que você é infértil, não é que você tem problema, você está em lealdade ao seu sistema. Né? Então é saber olhar para esses lugares e essa pessoa, principalmente essa pessoa que eu estou falando, ela cuida da família. Então quanto mais cuidar, mais leal vai ser. Porque essa lealdade aos nossos pais é assim, por exemplo, num relacionamento, né? Se minha mãe não foi feliz no casamento, por mais que eu condene essa relação que ela teve, que eu achei o máximo ela ter separado do meu pai, porque eu escuto muito isso. Porque eu queria que minha mãe separasse do meu pai de todo jeito, porque eu não aguentava mais conviver com as brigas. Ok, tem esse direito de não querer conviver com as brigas. Só que o relacionamento é deles, você não pode se meter. Né? E aí o que você constrói? Um relacionamento igual. Exato, aí você vai chegar no mesmo lugar. Você vai chegar só no mesmo lugar. Mas vai ficar chegando no mesmo lugar. Porque você julga que você fez sua mãe separar do seu pai. Você brigou com a sua mãe quando ela não quis separar dele. Que bom que ela não separou, né? Senão agora você estava pior do que você está agora. Entende? Então, assim... É uma das questões que a gente fala muito sobre... Se você quiser trazer uma herança para o seu filho de enxergar o que é um casal feliz, seja um casal feliz. Sim. Né? Porque ele vai ver e vai ter uma herança sistêmica e ele vai encontrar um relacionamento assim. Agora, se você abrir mão da sua vida para poder manter um casamento de fachada em nome de... Não, porque para ele é mais importante, você está invertendo todo o sistema e você vai fazer ele, quando chegar lá na vida adulta, fazer a mesma coisa. E essa criança, quando ela vê que os pais estão em situações difíceis, ela sente, ela sabe. E ela vai fazer de tudo para salvar. Então é por isso que a gente tem que olhar pra gente. É isso que você falou. Ele vai crescer grande. Exatamente. E é inconsciente. Ele pode desenvolver uma doença, ele pode desenvolver depressão. Vários sintomas ele pode ter para tentar salvar o pai e a mãe. E até aproveitando a deixa da doença, acho que a gente pode deixar de fora, mas eu acho que tem uma questão aí interessante. Eu tenho 2 casos próximos, assim, de pessoas próximas que tiveram doenças após a ida, a partilha de um dos pais. Um foi a mãe, o outro foi o pai. Não necessariamente de imediato, um foi mais imediato e o outro não. Mas eu queria que você faça um pouquinho dessa possível relação, o que pode ser uma causa disso, sabe? A gente fala assim, é o seguir, né? O seguir para a morte. Né? É muito comum, né? Quando você tem uma ligação muito forte ali com alguém da sua família, não necessariamente pai e mãe, mas qualquer pessoa, você pode segui-los para a morte. Isso é muito comum. E aí você desenvolve uma doença, nesse caso não é necessariamente uma doença mortal no curto prazo, mas é uma doença que faz com que alguém sempre tenha que cuidar de você. E isso pode ser também, é como se eu tivesse numa dependência de cuidado e na hora que partiu eu precisei gerar algo para eu continuar sendo cuidado. Pode ser também. Pode ser também. Tá, isso tudo, sistemicamente falando, a gente chega em 2 lugares diferentes, mas é muito individual as respostas, né? Mas são possibilidades. São possibilidades. A gente fala, né? A constelação não tem uma receita a seguir. Não tem uma receita de bolo. Tem as leis, as hierarquias. Mas cada história é uma história, porque cada um tem a sua vivência, tem a sua cultura. Então a gente tem que avaliar ali o que está acontecendo. Mas normalmente, quando você me traz isso, é muito seguir para a morte, né? É muito seguir para a morte. Então é como se ele foi e eu vou... Putz, eu estou conectado àquela energia, eu quero ir atrás daquela energia. Exatamente. Uau. Hoje eu consultei uma outra pessoa que tem um quadro aí de enfermidade que pode ser grave, ainda não. E ela tem outras coisas específicas. E ali quando eu fui constelar, a constelação era toda voltada ela querendo morrer. Ela não é que ela querendo, né? Porque não é uma coisa consciente. Mas ela seguia para a morte.
Era como se ela estivesse seguindo. Então, quer dizer, ela estava desenvolvendo várias doenças. Para querer encontrar aquele ente querido que se partiu. Que, na verdade, foi um aborto da mãe. Porque era o único ente que ela tinha perdido. Pelo menos que ela trouxe. Nesse caso. Nesse caso. Mas no caso de um pai que ficou muito tempo próximo, também pode ser Poderia isso. ser. Ele foi embora. Isso é você muito desenvolve comum. uma doença de porque você quer encontrar. Você quer encontrar. Você quer encontrar com Uau! E dentro da prática de trabalho, essa questão aparece, o trabalho ele acontece hoje com bonecos, né? É isso? No meu caso, assim, que você já comentou aqui, eu trabalho 100% online, eu não atendo presencialmente, não há necessidade, gente, de jeito nenhum. Para quem entende um pouquinho de física quântica, a gente sabe que tempo e espaço não existe, né? A minha intenção ali, a minha ligação ali já... Energia. E assim, de forma simples de saber, quando você está conversando com alguém do outro lado da tela, você consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Quem nunca passou por essa experiência? De saber que a pessoa, eu estou sentindo que você não está muito legal hoje. Você está, às vezes, até no telefone, todo mundo. Né? A sua voz não está bem, né? A gente sente. E é disso que a gente está falando, né? Então, assim, eu sou especialista, eu me considero uma especialista no online, porque eu dou aula de como constelar online, né? Então, é uma coisa que eu já venho até antes da pandemia, já era um curso que eu estava terminando de formatar, a pandemia chegou e eu lancei, e até foi um sucesso aí por conta da pandemia. Existia muito preconceito antes da pandemia sobre as constelações online, e depois da pandemia, até a própria escola Hellinger, que era radicalmente contra, onde eu também estudei, abriu, né? E eu fiz ali 3 anos de pós com a Hellinger, estou finalizando o meu TCC, com a Sophie, lá na Alemanha, nos dando aula e constelando à distância. Entende? Para ver como mudou os Para ver como conceitos. mudou completamente. Não é uma coisa que eles fizeram, eles testaram e viram o quanto, e hoje a pós ainda é híbrida, vai quem quer, né? Que agora a gente já terminou mesmo, agora a gente está nos finalmente, mas por conta da pandemia... Mas como a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas acelerou processos também. Sim. Que, de certa forma, eram muito fechados. Muito fechados, exatamente. E o ganho disso em escala, em possibilidades de você estar lá no Manaus e fazer um atendimento aqui em São Paulo. E eu, como vim do corporativo, né? Eu vim da área de marketing, quando eu fui buscar um curso de constelação, eu busquei uma consteladora que já constelava online e eu constelei com ela, com a minha professora, para ver se realmente aquilo tinha impacto em mim. E teve, obviamente, eu escolhi ela como professora, porque na minha mente era assim, eu não posso limitar o meu trabalho no perímetro urbano. Eu tenho que, se isso eu vou levar para o mundo, eu vou levar isso para as pessoas, eu tenho que levar isso para o mundo. Então eu já atendi pessoas até em Guiné-Bissau, Japão, Austrália, Estados Unidos, né? Hoje mesmo, você viu a hora que você chegou, eu conselhei uma pessoa de Miami, então assim, Portugal, muitas, né? Então, Inglaterra, o mundo inteiro já constelou. Então isso é muito legal. Você realmente tira, né, toda a fronteira, ele não tem fronteira, você pode fazer de qualquer lugar, né? Você só tem seu computador ali, seus bonequinhos, seu celular, tá tudo certo. Uau! E aí o sistema vai mostrar essas respostas, né? Eu acho que essa é a grande... A gente fala muito em magia, mas não é. Na verdade é o nosso sistema que está empurrando, que está ali, está recolocando, está ajustando, e de repente vem uma resposta que está na nossa cara e a gente não está conseguindo enxergar. Exatamente. E aí a partir dali a gente se ajusta e as coisas começam a alterar a nossa vida. E uma coisa muito importante que a gente está falando de família, né? E hoje eu também tive uma cliente que veio com uma questão que, assim, se você está formando ou formou uma família, a sua família atual é a sua prioridade. Corta o cordão com a família de origem, né? E se você tem filhos adultos hoje, solta, né? Porque se você não deixa o seu filho para o mundo, ele não vai ter sucesso na vida. Isso é uma coisa recorrente também que acontece comigo, assim, que chega a mim. A gente vê bastante isso, o quanto às vezes a gente quer controlar para garantir que vai sobreviver e na verdade a gente está podando a asa. Exatamente. E em algum momento a gente pode faltar e ao invés de ter ajudado a gente vai ter deixado uma herança não muito legal. Porque ele não tem força para ir para a vida, né? Porque você não deixou ele, você quis cuidar demais, né? E tem que deixar essa pessoa seguir.
se virar um pouco, aprender a lidar com as adversidades, com as frustrações, porque senão ele não tem força. E aí ele fica naquele âmbito do pai e da mãe. E aí a vida não flui, né? Aí chega para constelação, porque minha vida não flui. Aí você vai olhar, tá lá, criança no sistema, amarrado no sistema de origem. Pai, não, ou a gente chama de filhinho, tipo, filhinho da mamãe ou filhinha do papai, né? Fica lá amarradinho nesse sistema. Que é muito comum hoje. Eu tenho uma sugestão, tenham mais filhos, igual no meu caso 3, fica difícil da gente ficar segurando. Brincadeiras à parte, é bem legal isso, que a gente acabou de falar de honra aos pais, mas também cortar um cordão umbilical. Olha só como a gente tem que olhar para as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem que cortar o cordão honrando. E isso é extremamente importante. E olhar para baixo, preparando para um crescimento, né? A gente tem, até a linguagem, a gente fala muito do ser grande, é uma coisa que eu aprendi muito com você, né? Quando eu me descobri grande. Mas eu tenho um filho hoje pequeno que ele fala bastante, eu sou grande. A gente mostra para ele que dentro da estrutura de casa, ele não é o grande é o papai e a mamãe. E a gente traz essa linguagem para ele já ir entendendo, incorporando. Mas ele, como um bom oitinho, ele gosta de... tem algumas personalidades, tem um jeitinho diferente, ele vai mesmo, não sou eu que mando, eu não sou o grande. É desse jeito a linguagem dele com 2 anos. Olha isso, 2 anos de idade, gente. E a gente faz um trabalho dele... Mas você vê a importância de saber esse lugar, né? E você vai ver assim, se você não tivesse no seu lugar, no seu sistema, ia ser muito mais difícil. Provável. Acabar deixando, inclusive, ele tomar conta. Exatamente, eu com certeza ia tomar conta, né? Mas quando a gente toma esse lugar no sistema, os nossos filhos também tendem a nos respeitar mais e nos olhar como grandes, né? E isso foi uma coisa que aconteceu também comigo, né? Eu tive uma relação muito tumultuada com a minha mãe e tive a minha filha. Então, obviamente, eu também tive uma relação tumultuada com a minha filha. Quando eu honrei minha mãe, naturalmente a Luísa se voltou para mim. E hoje temos uma relação de mãe e filha maravilhosa. E outra coisa, né? A gente também, né, nos dias de hoje, a gente tem uma tendência também a querer ser amigos dos nossos filhos. Nós não somos amigos dos nossos filhos, os pais dos nossos filhos. Seja pai e mãe, que é o mais que o suficiente. Né? Porque senão também a gente sai desse lugar da hierarquia. Amigo está aqui no mesmo patamar, pai e mãe está um degrau acima. Então hoje eu vejo claramente a minha mudança de postura em relação a Luísa, da forma que eu consigo lidar e conversar. Ela já é uma adulta, obviamente, ela já tem quase 30 anos, mas hoje a nossa relação é de mãe e filha. Sabe? Literalmente, eu vejo isso muito claro. Que é de confiança, que passa por se abrir, que eu posso falar às vezes de uma apoiar. forma mais rígida. Filha, isso aqui não, isso aqui você não pode, não é assim, né? Quando ela me traz os problemas dela, obviamente. Então, assim, não me meto, ela também não se mete aqui, ela já é uma adulta, eu deixo ela lá, mas agora ela recorre quando ela precisa de um conselho. Isso. E aí é o lugar da mãe. E o lugar da mãe é esse, é do conselho dos limites, né? De dizer, cara, por aqui... O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é. E aí é bom, né, que ela me traz muito assim, mãe, eu estou passando dos meus limites, né, da questão do equilíbrio de troca, porque vem muita questão, né, de relacionamentos de modo geral. Aí do trabalho e tal, e ó, Luiz, aqui, então ela vai me ouvindo, né, isso é muito legal para uma mãe consteladora, né, porque ela me escuta e ela segue esses passos que eu vou traçando aí, sistêmico mesmo. Que legal. Gente, eu acho que foi top, né, deixa eu olhar aqui, ver se tem algo a mais, acho que não, acho que dentro dessa abrangência aqui, se deixar foi gostoso porque a gente já conversa bastante sobre essas coisas, né, André? De certa forma... a gente não fugiu muito do que é essa conversa quando eu tenho com o André, o tempo todo é isso, né? Tem outras coisinhas mais, mas fica para outro momento. Vai chegar o momento. E é isso, né? Eu queria agradecer bastante, na verdade, essa possibilidade de você trocar um pouquinho com a gente. E se quiser deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo aí, que vão assistir. Não, acho que baixar meus e-books no meu site, andreaemboaba.com.br, porque ali vai trazer muito mais informação, né, os conceitos. Ali eu tenho um e-book sobre a constelação. Vou deixar o link na descrição lá no YouTube. E vocês podem me seguir também no meu Instagram, ele vai também deixar a descrição, André Emboaba. Lá tem muito conteúdo, muita coisa interessante para vocês irem entrando nesse universo e compreendendo um pouquinho, tá? Pode parecer um pouco
diferente, né? Inicialmente, mas depois que você compreende, fica mais fácil e fico à disposição de vocês. É isso aí, gente. Assim, na dúvida, vá, procure, entenda. O e-book da Andrea, por exemplo, é algo que eu já usei em trabalhos que eu estava fazendo, quando a gente começa a perceber certas questões e quer encaminhar uma pessoa para um trabalho específico, que daí não vou ser eu que vou fazer, é aquilo que a Andrea falou. Tem trabalhos que ela reencaminha para sustentação, é assim que funciona. A gente não pode assumir tudo. Então, quando alguns trabalhos aparecem dessa forma, a gente faz um trabalho, pede uma leitura, se a pessoa sentir, ela pode sim dar uma sequência. Então, começa por ali. Entre, tem bastante material, né, André? E assim, só de da gente conhecer e trazer para a superfície, a gente fala tanto em alinhamento de consciência, isso é muito forte. Trazer consciência para essas questões sistêmicas pode alterar muito a nossa vida e pode fazer com que as coisas aconteçam de uma forma sensacional. Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Meu Spotify, põe lá também. Por favor. André, Constelação Familiar. Meu Spotify tem muitas lives falando sobre constelação, de temas, de formas diferentes, então acho que vocês vão gostar. É isso, gente. Gratidão e até a próxima. Obrigada. Oh, Oi.